Vamos lá, galera. Vamos para mais um vídeo do Estudando por Questões. Mudei agora o formato. Eu agora vou aparecer aí na tela para a gente ter uma proximidade, para não ficar um negócio tão mecânico. Também modifiquei a questão do clique, que foi uma sugestão de um aluno meu, que aquele clique estava tirando a concentração dele. Então, eu tentei buscar alguma ferramenta para tirar aquele clique e eu estou utilizando outro programa. Esse programa é chamado Zoom. Eu posso convidar pessoas para participar dessa gravação, depois vou bolar alguma maneira para a gente trazer pessoas para ficar aparecendo aí na gravação. E vamos continuar no mesmo sistema, respondendo questões, vamos estudar por questões, ok? Mesmo formato, sem problema nenhum. Vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aqui, vamos lá. Pronto, aí. Estudando por questões, deixa eu colocar essa telazinha aqui. Veja, hoje o assunto vai ser o quê? Direito administrativo, área policial. Só que essa área policial é para nível superior. Vocês vão ver que vai ter muitas questões aí de delegado, questão de escrivão, questão de agente. Área policial nível superior. Por quê? Porque é uma lei de improbidade administrativa, que é a lei 8429. Então, vocês vão ver que, para mim, essa lei era para ser cobrada em todos os concursos. Por quê? Porque essa lei ela é aplicável ao servidor público, em regra. A gente vai ver durante a nossa aula de hoje que tem a exceção, mas em regra ela é aplicada ao servidor público. E mostra exatamente o que o servidor público pode ou não fazer. Se ele cometer um ato que é previsto na lei de improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, lesão aos princípios, ele vai responder. Perfeito? E ele pode ter suspensão dos seus direitos políticos, perda de bens, vai ter uma multa, ele pode ficar proibido de contratar com a administração pública durante um prazo. Então, a gente vai ver isso tudo. Por isso que eu digo que essa lei era para ser cobrada em todos os concursos, independente do nível. Mas hoje ela é mais cobrada para nível superior. A não ser algum concurso, por exemplo, alguns concursos federais, ensino médio, essa lei também é cobrada. Beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu tenho que tratar com vocês é o mandamento constitucional. Lá no artigo 37, que trata da administração pública, parágrafo 4º, ele traz os atos de improbidade administrativa. E diz o seguinte, que os atos de improbidade administrativa, eles têm as seguintes sanções: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Na forma e na gradação prevista em lei, que é essa lei 8429, sem prejuízo da ação penal cabível. Vejam, essa lei de improbidade administrativa, ela não traz crimes, ela traz sanções civis, políticas e administrativas. Então, vamos lá, nossa primeira anotação aí do dia. Vamos lá. Veja. A lei 8429 de 92, ela só traz sanções de natureza administrativa, sanções de natureza administrativa, sanções de natureza civil e sanções de natureza política. A lei de improbidade administrativa, ela não traz sanções criminais. Ela não traz sanções criminais. Professor, e o que é que significa isso? Significa o seguinte, que se você for condenado pela lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa, em uma dessas três esferas, você também pode ser condenado na esfera penal. Se aquele seu ato previsto na lei de improbidade administrativa também for o quê? Crime previsto no Código Penal. Entendeu? Então, professor, mas veja só, professor, se eu for condenado na administrativa e também na civil e na política, eu posso ser condenado nas três? Isso aí não seria um bis in idem? Eu não estaria sendo punido 2 ou 3 vezes
pelo mesmo fato? Sim, você estaria sendo punido 2 ou 3 vezes pelo mesmo fato. E isso não se configura bis in idem, porque as sanções elas podem ser isoladas ou cumulativamente. Perfeito? De boa? Massa. Essa daí foi a nossa primeira observação. Tem mais aí que a gente vai começar a trabalhar. Então vamos lá, vamos para as questões. Vamos lá. Concurso CESP, Polícia Civil Sergipe, delegado ano passado. Esse vídeo eu estou gravando em dia 25 de agosto de 2019, dia de soldado. Parabéns aí para todos nós. Eu sou militar. Quem me conhece, sou militar do Corpo de Bombeiros. Certo? Então ele fala, em fevereiro de 2018, veja, em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma cidade determinou a realização de diligências para apurar um delito de furto em uma padaria local. Ok. Sem mandado judicial, os agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia. Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do crime, sem que lhe fosse permitido comunicar aos seus parentes. Foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura do processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a suposta ilicitude dos atos praticados. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. A prisão ilegal do suspeito, veja só, a prisão foi ilegal do suspeito, por caracterizar ato praticado contra um particular, não configurou a prática do ato improbo, que é aquele praticado em prejuízo da administração pública. Veja, essa questão ela está errada. Veja, a Lei 8429, ela traz 3 tipos de situações que podem ser configuradas em improbidade administrativa. Ato improbo. Enriquecimento ilícito, eu vou colocar aqui, ó. Enriquecimento ilícito. Está lá no artigo 9. Pode também trazer prejuízo ao erário, artigo 10. E 3, lesão a princípios. Os princípios constitucionais, está lá no artigo 11. Perfeito? Então, veja, qual é o raciocínio para você responder essa questão? Aqui em cima ele falou a prisão ilegal, ou seja, fora da lei. Então, os agentes feriram o princípio da legalidade. Eles feriram o princípio da legalidade. Ferindo o princípio da legalidade, o agente ele pode ser punido por isso, que é um caso previsto na lei de improbidade administrativa. Então, a questão ele está falando que não configura, mas se configura. Perfeito? Massa. Vamos lá. Próxima questão. 2. Mesmo concurso, com referência à situação hipotética anterior, julgue o item seguinte. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, olha só, concurso nível superior, eles vão trazer decisões de STJ e STF, nem se preocupe. Eventual punição dos agentes de polícia no âmbito administrativo não impedirá a aplicação a eles das penas previstas na lei de improbidade administrativa. Veja, eles vão ser punidos no âmbito administrativo, vão ser punidos no âmbito da lei de improbidade administrativa e vão ser punidos também no Código Penal. Porque no Código Penal tem o abuso de autoridade. Entendeu? Então, e ainda vai ser punido pela lei de abuso de autoridade, né? No caso, a lei de abuso de autoridade, que tem a previsão. Tranquilo? Então, essa questão número 2, ela está correta. Só é você lembrar que as sanções, elas são independentes. As instâncias são independentes. Elas são independentes.
3. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a elas repassados mediante celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e o regime disciplinar do servidor público federal, João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário. Veja, questão 3 está correta. Vejam, como é que eu vou ter que fazer essa análise? Eu vou ter que analisar o seguinte. Se o patrimônio, vou colocar aqui o patrimônio como se fosse dinheiro, certo? Se o patrimônio ele veio para mim, se configura enriquecimento ilícito. Se o patrimônio ou o dinheiro foi para outra pessoa, se configura prejuízo ao erário. Configura prejuízo ao erário. Se patrimônio não foi para mim e o patrimônio não foi para outra pessoa, vai se configurar lesão a princípio. Esse aí é o macete. É o primeiro macete que eu estou passando para vocês. Então, se o patrimônio veio para o dinheiro desviado veio para o meu patrimônio, enriquecimento ilícito. Se outra pessoa ganhou esse dinheiro, esse patrimônio, como foi o caso da questão, prejuízo ao erário. Se não foi para mim, dinheiro, não foi para mim, não foi para ninguém, não foi para outra pessoa, lesão a princípio. Massa? De boa, gostar dessa? Se gostou dessa, já sabe o que tem que fazer, né? Clica aí no gostei, ativa as notificações para receber sempre vídeos de primeira mão e compartilha esse vídeo para quem estiver estudando, principalmente para algum curso da Polícia Civil daqui de Alagoas, que tem essa previsão para essa lei. Perfeito? Vamos lá, vamos para a próxima. Quarta. Na situação hipotética anterior, foi essa que a gente acabou de ler, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e o regime disciplinar do servidor público federal, João poderá ser condenado, no âmbito judicial, ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa. Vejam, deixa eu botar logo aqui a resposta, né? A resposta aqui, correta. Veja, toda vez que alguém pratica um ato de improbidade administrativa, ela vai sofrer o superei. Só aí você pensar naquele relacionamento que você teve, aí acabou, não foi legal, então você superou aquele relacionamento. E o superei traz as sanções dos atos de improbidade administrativa. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vou colocar aqui de preto. Veja, se você cometer um ato de improbidade administrativa, você vai ter a suspensão dos direitos políticos. Você vai ter a perda de bens. Você vai ter que realizar o ressarcimento ao erário. E você vai ter a indisponibilidade dos bens. E ainda, por final, você pode receber uma multa. E essa multa vai variar. Se vai ser 3 vezes ao valor do enriquecimento, se vai ser 2 vezes ao valor da lesão, ou se vai ser 100 vezes a sua remuneração como servidor. Beleza?
Gostaram dessa? Outro macetezinho, já sabe, né? Toda vez que eu colocar aqui um macete, vocês dá, quem não deu aí o like já vai colocando aí no vídeo. Quinta questão. Com base nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa e na jurisprudência do STJ, veja, jurisprudência do STJ, acerca dos aspectos processuais da ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade, julgue o item a seguir. Constatado o indício, veja só, foi só um indício de ato improbo, fica autorizado o recebimento fundamentado da petição inicial, devendo prevalecer no juízo preliminar o princípio indúbio pro societate e, cabendo contra a decisão que receber a petição inicial, o agravo de instrumento. Veja, toda vez que houver indícios que houve a prática de um ato improbo por um servidor, o Ministério Público vai estar autorizado a apresentar essa petição inicial. E veja, não é fundado, não é um fundamento concreto, é apenas um indício. Por quê? Porque tem que prezar pela sociedade. Por isso que é indúbio pro societate, que significa o quê? É em prol da sociedade. O cara que recebeu a denúncia, o servidor que vai ser denunciado ali na petição inicial apresentada pelo Ministério Público, é que vai ter que fazer o quê? Provar o contrário. Que não cometeu um ato de improbidade administrativa. Ou se aquele ato de improbidade administrativa foi inexistente. Ou não foi ele que realizou aquele ato de improbidade administrativa. E vejam só, até aqui a questão está totalmente correta. Só que ela continua. E cabendo contra a decisão que receber a petição inicial, agravo de instrumento. Veja, agravo de instrumento é um recurso previsto lá no artigo 994. Lá no artigo 994 do CPC. Agravo de instrumento é um recurso contra decisões interlocutórias. Só que essa decisão interlocutória vai causar lá na frente um prejuízo. E toda vez que essa decisão for uma decisão durante um processo, for causar um futuro prejuízo, eu ingresso com esse recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 994 do CPC. Ele tem um prazo, anteriormente, antes do novo Código de Processo Civil, o prazo era de 10 dias. Hoje, o prazo é de 15 dias. É o prazo de 15 dias. Perfeito? De boa? Massa. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Sexta questão. Concurso da PF delegado, recentemente, 2018. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar, olha só, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio de outra pessoa, sacou? Olha, outra pessoa, ou seja, entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e o regime disciplinar do servidor público federal, a responsabilidade de João é objetiva, independente da demonstração de culpa e dolo. Vejam, para os tribunais superiores, não há responsabilidade objetiva do servidor. Ou seja, o servidor ele tem que ser punido de maneira subjetiva. Que vai ter que apresentar se houve dolo, houve culpa, ou se houve dolo mais culpa. Ou um ou outro, ou os dois. Professor, por que isso? Veja.
Eu tenho sanções que elas são de formas dolosas. Eu tenho 3 sanções: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e lesão aos princípios. A única que é prevista a modalidade culposa é quem? Prejuízo ao erário. Então, aqui é a única que pode ser na modalidade culposa, que é o prejuízo ao erário. As outras duas, que é enriquecimento ilícito e lesão a princípios, só pode ser na modalidade dolosa, ok? Cuidado aí. Dolo, eu só posso ser punido por enriquecimento ilícito se eu tinha a intenção de enriquecer ilicitamente. Eu só posso ser punido por lesão a princípios se eu tinha a intenção de lesionar o princípio. Agora, já no prejuízo ao erário, eu posso ser punido por doloso ou culposo. Veja que, nesse caso da questão, ele vai ser punido por uma forma culposa. Veja só, ele sem observar as formalidades legais. Então, possivelmente, ele agiu de maneira culposa. Ele não prestou atenção, ele não teve o cuidado devido. Perfeito? Vamos lá. 7. Com base nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa e na jurisprudência do STJ acerca dos aspectos processuais da ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Em uma ação de improbidade administrativa, com pedidos cumulados de ressarcimento ao erário, foi decretada a indisponibilidade dos bens. Por ocasião da sentença, o juiz reconheceu a prescrição da pretensão de impor sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa. Assertiva. Nessa situação, a medida de indisponibilidade dos bens deverá ser revogada. Veja só, essa questão, vou colocar logo aqui a resposta, ela está errada. E deixa eu comentar isso para vocês. Veja, todo ato de improbidade administrativa, cadê aqui? Vamos lá. Todo ato de improbidade administrativa tem um prazo. Você tem um prazo prescricional. E esse prazo prescricional é de 5 anos. Só que é de 5 anos a contar de quando, professor? Quando acaba o mandato do agente político. Ou quando acaba, o cara é exonerado. Ou quando o cara é demitido. 5 anos. Essa daqui é a regra, só que tem outras situações. Por exemplo, se eu for servidor público efetivo, o prazo decadencial é o mesmo prazo previsto na minha legislação de servidor. Só que é o prazo previsto para as penas combinadas com a demissão. Vamos imaginar que a demissão, o Estado ele pode me punir como servidor em 10 anos. Então, o prazo vai ser de 10 anos. Ok? Mas lembre-se desse prazo aqui, que esse prazo de 5 anos é a regra. Tem outras exceções. Veja, só que os tribunais superiores, eles falaram que, com relação ao atos dolosos, deixa eu colocar aqui, ó, com relação a atos dolosos, de prejuízo, né? Prejuízo não, calma lá. Com relação aos atos dolosos, que tem como pena o ressarcimento ao erário, segundo os tribunais superiores, é imprescritível. Ou seja, pode-se passar o tempo que for, você vai ter que ressarcir, mesmo que você... Vamos lá, a sua punição, a sua sanção
prescreveu. Passou 5 anos, prescreveu. Massa, de boa. Só que para o direito de você ressarcir, ou seja, devolver o dinheiro que você acumulou ilicitamente, ressarcimento erário, é imprescritível. Mas veja só, é só para os atos dolosos, atos culposos. Vou até grifar aqui, ó, atos culposos. Por quê? Já teve outra questão do CESP que falou que era tanto para atos dolosos quanto atos culposos, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Ok? De boa? Massa? Massa, vamos lá. Aqui. Opa, aqui. 8. Com base nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa e na jurisprudência do STJ, acerca dos aspectos processuais da ação civil pública, de responsabilização por atos de improbidade, julgue o item a seguir. Embora não haja litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato improbo, é inviável que a ação civil por improbidade seja proposta exclusivamente contra os particulares, sem concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. Questão certíssima. Deixa eu explicar como é que funciona isso. Opa, peraí. Veja, os atos de improbidade administrativa, quem, em regra, é responsabilizado vai ser o servidor. É o agente público. Só que, junto com esse agente público, no polo passivo, que é o litisconsórcio, que é aquela situação onde pluralidade de pessoas em um polo da ação processual, ou seja, no polo passivo, o agente público ele vai ser responsabilizado também junto com um terceiro que não é agente público. Sim. Peraí, professor, quer dizer que o terceiro ele pode ser responsabilizado também? Sim, desde que esse terceiro ele seja responsabilizado junto com o agente público. Não se permite que o terceiro ele configure sozinho no polo passivo da ação de improbidade administrativa. Ok? Então, cuidado com isso. O terceiro ele pode ser responsabilizado, mas para ele ser responsabilizado, ele tem que ser responsabilizado junto com o agente público. Fechou? Massa? Vamos lá. Próxima questão, 9. Acerca do o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa e os poderes da administração julguem o item que se segue. Considera a seguinte situação hipotética. Após investigação, constatou-se que determinado servidor público adquiriu, em curto período de tempo, uma lancha, olha só, servidor público, lancha, uma casa luxuosa, um carro importado avaliado em R$100 mil, configurando assim um patrimônio incompatível com a sua renda. Apesar de a investigação não ter apontado a origem ilícita dos recursos financeiros, o referido servidor foi condenado. Olha, apesar de não ter sido encontrado nada, o servidor público foi condenado à perda dos bens acrescidos ao seu patrimônio, à demissão e à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa. Ok. Nessa situação hipotética, o servidor foi indevidamente condenado por ato de improbidade administrativa, haja vista não ter ficado comprovada a ilicitude da aquisição dos bens. Questão errada. Oxe, professor, como assim essa questão está errada? Se não foi comprovado que os bens foram de origem ilícita, por que ele vai ser condenado a perder esses bens? Veja, a Lei de Improbidade Administrativa, ela parte de presunção, de indício. Se ela parte da pressuposto de que, se o cara tem um patrimônio incompatível com o recebimento do seu salário, da sua remuneração, o Ministério Público, quando analisar, a administração, quando for analisar o caso, vai olhar assim e vai dizer, espera aí, como é que esse cara tem tudo isso se ele ganha X, que é incompatível? Então, por conta daquele princípio pró-societar, o Ministério Público vai apresentar a denúncia. E quem vai ter que se defender, quem vai ter que comprovar que aqueles bens foram adquiridos de maneira lícita é o servidor. Mas, diante disso, ele só vai responder isso durante o processo de improbidade administrativa. Muito cuidado com esse tipo de questão. Muito cuidado mesmo. Beleza? Ficou claro? Mas qualquer dúvida, lembre-se, qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários e
que eu respondo para vocês. Vamos lá, 10. Questão da Polícia Civil do DF. Vai ter concurso. Estamos em 2019, vai ter concurso agora para a Polícia Civil do DF. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julguem o item subsecutivo. O conceito de agente público para a aplicação da lei de improbidade administrativa abrange aqueles que exerçam sem remuneração. Veja, inclusive as pessoas que não recebem remuneração, elas podem ser responsabilizadas na função. Elas podem ser responsabilizadas por improbidade administrativa. Hoje, pessoal, o cara não está nem recebendo remuneração e vai ser responsabilizado? Sim, sim. Mesmo que você trabalhe sem ônus à administração pública, um trabalho voluntário, mesmo que você esteja fazendo o serviço de júri, ok? Mesmo se você estivesse fazendo o serviço de mesário, tudo isso é sem remuneração. Tranquilo? É bem amplo. 11. No que se refere ao regime jurídico administrativo, julgue os itens subsecutivos. Somente são considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causem lesão ao patrimônio público ou em que importem ao enriquecimento ilícito. Ó, aqui a questão colocou o quê? Somente. Você só vai ser responsabilizado por esses dois? Não, faltou quem? Os princípios. A questão está errada porque faltou os princípios. Ah, professor, mas a questão, você falou em outro vídeo que para o CESP questão incompleta está correta. Sim, eu falei. E eu não retiro uma palavra do que eu disse. Só que você vai ter que entender uma coisa. A questão, ela delimitou, ela falou que é somente. Vamos imaginar que a questão tivesse assim, ó. Risco aqui, o somente. Não veio a palavra somente. Só veio assim, ó. São considerados atos de improbidade administrativa aqueles que causem lesão ao patrimônio público ou que importe ao enriquecimento ilícito. Aí sim, essa questão estaria certa. Mas como ele colocou aqui o somente, Brasil, ele delimitou. Se ele delimitou, a questão está errada porque ainda tem os princípios. Sacaram essa? Gostaram? Já sabe o que tem que fazer. Vamos lá, próxima questão, 12. Um servidor público federal dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei. Olha só. A Lei 8.666 traz as hipóteses de dispensa de licitação. Se o servidor público dispensou fora dessas hipóteses, ele tornou o ato o quê? Ilegal. Ele tornou o ato ilegal. Feriu o princípio da legalidade. O que motivou o MP a ajuizar a ação de improbidade administrativa, imputando ao servidor a conduta prevista no artigo 10, que é o quê? Prejuízo ao erário. Se ele dispensou licitação. Imagina só, eu dispenso a licitação, veja só, eu dispenso a licitação e eu dispensei a licitação por um preço mais alto. Se eu fizesse uma licitação direitinho, possivelmente eu conseguia um valor mais baixo para a administração pública. Então, eu vou causar o quê? Um prejuízo ao erário. Aí, segundo o qual constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação, olha só, qualquer ação, qualquer omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, notadamente ao ato que é frustrar a ilicitude de processo licitatório e dispensá-lo indevidamente. Perfeito? Com base nessa situação hipotética, julguem o item que se segue. Vocês viram que a questão ela deu uma explicaçãozinha massa, né? Ele dá uma... Só que agora ele vai vir para a pergunta. Com base nessa situação hipotética, julguem o item que se segue. Caso o MP também ajuize uma ação penal contra o servidor, pelo mesmo fato, a ação de improbidade ficará sobrestada até a prolação da sentença penal, a fim de evitar o quê? O bis in idem. Questão errada. Lembre-se, lá no início eu falei que as penas, as sanções, elas são independentes. As esferas são independentes. Então, ele pode ser responsabilizado no âmbito da improbidade administrativa, também como no âmbito penal. Agora, muito cuidado
com relação à esfera penal. Veja. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu achar aqui uma telazinha em branca. Ah, não tem aqui. Deixa eu ver aqui se eu achar aqui uma telazinha em branca. Mas vamos aqui, ó. Veja. No âmbito penal, se você foi condenado no âmbito penal, de boa. Mas se você foi inocentado no âmbito penal, essa sua inocência no âmbito penal vai interferir na inocência do processo administrativo, também na lei de improbidade administrativa. Professor, como assim? Vamos imaginar que no âmbito penal foi constatado que o fato foi inexistente. Se o fato foi inexistente. Ou aconteceu a negativa de autoria. Professor, não estou entendendo não, me explica aí. Vamos imaginar que você é servidor público, futuramente, ou você é servidor público, você pegou e estava sendo acusado pela lei de improbidade administrativa por ter sumido uma impressora lá na sua repartição pública. Vai ser aberto um processo administrativo. Consequentemente, dentro do processo administrativo, pode haver um processo dentro da lei de improbidade administrativa. Só que também dar sumiço a uma impressora também configura o quê? Peculato, furto. Olha só, 3 esferas. Só que o peculato furto, que é na esfera penal, o lastro probatório é bem maior, pode-se verificar, a quantidade de provas dentro do âmbito penal é muito maior. Então, se lá na esfera penal você foi inocentado, porque o fato não existiu, ou seja, a impressora só foi mudada de local, foi para outra repartição lá, outra sala, e acharam que você tinha furtado. Ou foi comprovado que não foi você que furtou, foi outro servidor que furtou. Então, vê, se você foi inocentado lá na esfera penal pelo fato inexistente, ou não foi você que cometeu aquele crime, aquele ato, você também vai ser inocentado na esfera administrativa e também vai ser inocentado na esfera da lei de improbidade administrativa. E você só é lembrar do mnemônico. Todo servidor é gente fina. Todo servidor é gente fina. Fato inexistente, ó, FI, fato inexistente, NA, negativa de autoria. Então, toda vez que o servidor foi inocentado no âmbito penal por fato inexistente ou negativa de autoria, ele também vai ser inocentado nas outras esferas. Gostaram dessa? Massa! Mais uma dicasinha aí do professor Jean Valnei. Vamos lá. Continuando. 13. Com base nessa situação hipotética anterior, que a gente já viu lá, julgue o item que se segue. Na hipótese de sentença condenatória, o juiz poderá, de acordo com a gravidade do fato, aplicar ao servidor a pena de multa e deixá-lo de aplicar a suspensão de direitos políticos ambas previstas em lei. Perfeito, veja, as penas, as sanções, elas podem ser isoladas ou cumulativamente, sem problema nenhum. O juiz ele pode só dar uma ou dar todas. Perfeito? Tranquilidade? Massa. 14. Com base nessa situação hipotética anterior, julguem o item que se segue. Caso o MP não tivesse ajuizado a referida ação, qualquer cidadão poderia ter ajuizado. Poxa, e um cidadão, ele é Ministério Público? É para ajuizar a ação? De forma alguma. Não existe isso. Veja, o cidadão, a lei ela diz o seguinte, que o Ministério Público é que vai ajuizar. Só que o cidadão ele pode representar, fazer uma representação, se caso ele verifique que houve um ato de improbidade administrativa. E ele pode fazer isso com ação civil pública, porque é qualquer cidadão. A banca ela é tão malandra que colocou lá, ó, qualquer cidadão, certo? Qualquer cidadão pode representar atos de improbidade administrativa. Só que na lei de improbidade administrativa ele fala qualquer pessoa. Olha só que doideira. Qualquer pessoa. Ah, professor, peraí. Deixa eu ver se eu entendi.
cidadão é aquele que tem direitos políticos preservados. E quando a lei falou qualquer pessoa, ela está se referindo a qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. Ah, professor, então peraí. Uma sociedade de advogados, eles podem representar ao Ministério Público um ato de improbidade administrativa? Sem sombra de dúvida. Porque a lei fala que é qualquer pessoa, não fala qualquer cidadão. Ficou claro? Faz sentido para você? Massa, vamos lá. Questão 15, estamos terminando. Considere que um agente de polícia tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Veja, o servidor, agente de Polícia Civil, pegou a caminhonete lá da Polícia Civil, colocou cimento na carroceria dela e levou para sua propriedade, para a propriedade particular. Nesse caso, o agente cometeu o ato de improbidade administrativa que importa no enriquecimento ilícito. Questão correta. Professor, como foi que ele enriqueceu? Porque ele só fez pegar a caminhonete da Polícia Civil, colocou o saco de cimento. Ele não pagou pelo saco de cimento? Sim, ele pagou pelo saco de cimento. Só que ele houve um enriquecimento ilícito porque ele acrescentou ao seu patrimônio o valor do combustível, o valor do frete, que ele não vai precisar pagar. Ele gastou a viatura, teoricamente, não só o combustível, mas ele gastou a viatura, freio e tudo mais, pneu e tudo mais. Essa questão causou uma polêmica na época, porque ela não deixou claro se essa construção particular, se essa construção particular era do agente de polícia ou era de outra pessoa. Aí o pessoal fala, mas se for de outra pessoa, não era enriquecimento ilícito, já era prejuízo ao erário. Perfeito o seu raciocínio. Mas você tem que analisar o seguinte, a banca, ela restringiu. O que está aí na sua tela, tirando aqui, sei lá de que lado vai estar aparecendo essa tela. Vamos lá. Então, tirando eu aqui que está aparecendo aqui no cantinho da tela, essa imagem que você está vendo aí no seu computador, na sua TV, no seu celular, você tem que se preocupar só com o que está aí. Você não pode trazer informações de fora. Porque quando a banca falou assim, considere que um agente de polícia tenha utilizado a caminhonete da Polícia Civil para transportar sacos de cimento para uma construção particular. Veja, se ele está falando que é o agente de Polícia Civil, ele está transportando para a construção particular, ela está claro que ela está se referindo à construção dele, particular dele. Ficou claro? Não adianta ficar discutindo na hora da prova. Se você se sentir prejudicado, você entra com recurso. Mas já entraram com recurso nessa questão e o CESP manteve o gabarito, que é questão correta. 16. Com base nos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, julga os itens subsecutivos. Apenas, olha só, a banca restringiu. Apenas o Ministério Público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação devida para apurar a prática de ato de improbidade. Nós vimos que não é apenas o Ministério Público, e sim MP, mais qualquer pessoa, não é qualquer cidadão, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então a questão está errada. Massa. Última questão. Polícia Civil de Alagoas, se Deus quiser, vai ter concurso esse ano para o começo, final de 2019, começo de 2020, vai ter concurso da Polícia Civil. Porque o último concurso da Polícia Civil, olha o ano que foi, 2012, já tem muito tempo, ou seja, quase 8 anos sem concurso. Vai se aposentar agora mais de 300 agentes agora de concursos anteriores. Então, veja, vai ter concurso. Concurso vai ter. Agora, você precisa estudar antes. Como eu sempre falo, estude antes do edital. Julgue os itens que se seguem em relação à improbidade administrativa. Aquele que viola os deveres de legalidade e quem retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, pratica ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Questão errada. Deixa eu explicar para você.
Aquele que viola os deveres de legalidade, ou seja, princípio da legalidade, que deixa de praticar ato, eficiência. Você deixou de fazer alguma coisa que é sua obrigação, você feriu o princípio da eficiência. Ou seja, você feriu o princípio da legalidade, feriu o princípio da eficiência. Você causou um prejuízo ao erário? Não, você feriu o quê? Causou lesão lesão, aqui a borrachinha, lesão a princípios. Show? Massa? Tá aí o gabarito final com as alternativas. Eu vou aqui encerrando a aula. Eu vou aqui, deixa eu fechar aqui só essa telinha. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. A câmera do computador não é legal, mas eu já testei com a câmera do celular, também não é legal, não ficou tão boa assim. Eu vou comprar um webcam para ver se dá uma melhorada nessa imagem. Mas tá tranquilo, tá valendo. O nosso objetivo aqui é que você aprenda e não que você fique olhando para minha cara aqui, sua cara feia. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Se você gostou, o áudio ficou legal. Se você gostou que saiu aquele clique, dá um joinha aí embaixo. Na descrição aqui do canal, na descrição do vídeo, vai estar as questões, como sempre eu deixo. Já deixa aí um PDFzinho, um link com o PDF para que você clique e vá lá baixar as questões. Faça aquele esquema. Primeiro você dá uma lida na lei, porque, veja, esse formato é estudando por questões. Mas você deve conhecer já a lei. Então, você dá uma lida na lei, dá uma lida na sua apostila, no seu material. Depois, você complementa o seu estudo resolvendo as questões. Aí, você resolve as questões. Depois que você terminar de resolver as questões, sozinho, qualquer aquelas que tiver dúvida, você vem aqui no canal e assiste ao vídeo e estuda exatamente a explicação que eu estou dando para vocês. Valeu, galera! Então, o bom é que esse formato eu posso fazer a aula sentado, né? Tem um quadrozinho aqui do lado, mas eu posso ficar sentadinho e assim não tem um problema, questão do equilíbrio e tudo mais. Mas eu estou na luta para me recuperar, para poder dar aula num quadro aqui em pé e tal. Vou dar aula, sim. Aqui, por enquanto, só estou respondendo questões. Mas vai ter um novo formato, vai ter outro projeto que eu quero criar com vocês e espero que vocês gostem de todos. Valeu, galera! Abraço! Fui!